Oi gente, tudo bem? Eu sei que eu demorei, andei dando uma sumida, né? Mas já tô aqui de volta pra gravar um vídeo pra vocês. É um vídeo hoje, vai ser um vídeo diferente, não é sobre penteados. É um vídeo sobre dicas de cabelo, pra você melhorar o seu relacionamento com os produtos pro cabelo e as mudanças que você talvez resolva fazer no seu visual e tudo mais. Essas dicas que eu separei, que são, na verdade, eu fiz em forma de perguntas, né? São as perguntas que eu mais recebo dos meus amigos, das pessoas que me conhecem, que querem saber mais sobre cabelo e tudo mais. Como vocês sabem, eu fiz o curso de cabeleireira, né, me formei, e então o pessoal acaba fazendo, assim, acaba sendo sempre as mesmas perguntas praticamente. Então eu escrevi algumas delas pra vocês e vamos lá. Ó, a primeira pergunta que eu separei é: faz diferença escolher entre o tipo de shampoo e condicionador para uso diário? Faz sim, faz muita diferença. A gente tem sempre que optar por produtos que são específicos para o nosso tipo de cabelo, comprimento, forma e também, às vezes, algum problema capilar, né? Se a pessoa tem caspa, seborreia, e entre outros problemas. Então, sempre faz diferença sim. Você tem que escolher produtos específicos para o seu cabelo. Se você não sabe exatamente qual é o produto específico para o seu tipo de cabelo, então você tem que procurar um profissional para ele poder fazer a análise do seu cabelo e daí em diante você compra os produtos sempre específicos. Segunda pergunta: os homens devem usar produtos específicos? Sim, tem produtos feitos exatamente para todas as necessidades do couro cabeludo masculino, para os cabelos masculinos, inclusive até para queda, seborreia, caspa também. Então, assim, sempre homens também tem que procurar utilizar produtos específicos, né? Já que tem problemas masculinos ou soluções masculinas, então produtos específicos para os homens também, para os garotos. Resolveu colorir os cabelos, como fazer? Então, você tem o cabelo na cor, por exemplo, você tem várias situações de cabelo para coloração. Por exemplo, você pode ter cabelo branco, né? Começou a aparecer os cabelos brancos, ou você já tem uma boa parte da sua cabeça com cabelos brancos e você resolveu colorir seus cabelos pela primeira vez. Ou uma outra opção seria, por exemplo, o meu cabelo, se eu resolvesse colorir, meu cabelo no momento ele tá praticamente virgem, ele só tá com restinho de tonalizante, então ele já é um outro processo. E assim, como funciona isso, como decidir? Daí vai de acordo com a cor que você vai escolher. Quanto mais próximo, eu sempre recomendo assim, se você não quer uma mudança drástica no seu visual, se você prefere fazer, não quer fazer no salão, você quer fazer em casa, quer gastar menos, então nunca faça nada muito agressivo e nem nada muito diferente do seu tom natural. Sempre tentando manter uma coisa tom sobre tom, né? E aí fica fácil, é só você comprar a tinta numa loja específica ou numa farmácia ou perfumaria e fazer de acordo com as instruções da caixinha. Agora, se você for fazer essa coloração no salão, se for uma coloração mais complicada, eu acho melhor você fazer sempre no salão, porque assim, subir ou descer tons de cabelo, por exemplo, ficar mais loira, ou, por exemplo, uma pessoa que tem um cabelo super loiro claro, quer ficar com cabelo preto, ela tem que saber exatamente o que ela tá fazendo, porque se depois ela se arrepender e ela quiser voltar pro loiro que ela tinha, ela vai ter que fazer um processo que chama decapagem, que é um processo bem complicado. Se o seu cabelo não tiver com uma fibra muito boa, ele detona bastante o cabelo. Então assim, sempre que você vai colorir o seu cabelo, você tem que parar pra pensar, pra ter certeza do que você vai fazer. Principalmente se o seu cabelo for virgem ou tiver pouca coisa nele, se ele for praticamente sem mexer, né? Se o seu cabelo for branco, você também tem que ter os cuidados, porque como o cabelo branco, ele costuma ser um cabelo mais ressecado, então você já tem que trabalhar algumas hidratações antes de colorir e depois de colorir. Então, pergunta 4 que eu separei aqui foi: por que você resolveu colorir os seus cabelos? Que foi mais ou menos o que eu acabei respondendo na pergunta 3. Você tem que saber se você tá colorindo por uma vaidade, né? Assim, eu quero mudar a cor do meu cabelo. Ou se você tá colorindo por uma vaidade mais necessidade, que seria: eu tenho muitos cabelos brancos e eu não quero ficar aparecendo com cabelos brancos. Então, tem sempre que
pesar esse tipo de coisa. Eu sempre recomendo, independente do seu cabelo ser virgem ou de você estar com muitos cabelos brancos e você for optar por fazer uma coloração, tenta começar com tom sobre tom. Se é a primeira vez, nunca faça uma mudança muito drástica se você nunca fez, entendeu? Porque você vai se arrepender e vai ser muito difícil consertar. Eu falo por mim mesma, isso já aconteceu comigo. Eu sou mulher, a gente tem os surtos de TPM da vida que a gente quer, acorda louca, quer mudar e tudo mais. É muito complicado depois pra voltar, entendeu? Então assim, tem que pensar bem. Todo o processo químico no cabelo, independente de ser uma coloração, uma transformação, qualquer coisa, a gente tem que pensar bem, porque ele vai mexer internamente na fibra do cabelo, então tem que pensar. Número 5. Resolveu fazer transformação? Que tipo e quais cuidados devo tomar? Transformação que é relaxamento ou encaracolamento, que seria o permanente, né? Pode ser um permanente normal ou um permanente afro. Você precisa fazer uma avaliação seríssima do seu cabelo antes. Profissionais muito gabaritados às vezes não fazem uma coisa muito importante, que é o teste de mecha. Isso para um relaxamento ou para um permanente pode ser crucial para você ter um cabelo saudável no final do processo, ou você tá com o cabelo totalmente destruído e ter que raspar a cabeça. Então, é uma coisa que você tem que pensar muito bem. Dá uma valorizada nos cachos, como é o caso do permanente afro, que é o que a Beyoncé usa, a Thaís Araújo e tudo mais. Então, eu acho muito legal, só que é uma super avaliação que você tem que fazer do cabelo. Outra coisa, escolha da química. Tem vários tipos de química, então você tem que saber escolher junto com o seu cabeleireiro, com um profissional adequado, né? O tipo de produto que você vai usar, porque alguns deles, uma vez que você usou, ele pode não ser compatível com outras químicas, né? Caso depois você tenha que fazer um novo relaxamento ou um novo encaracolamento na raiz. Então, pensar direitinho qual química você vai escolher e preparar o seu cabelo. Normalmente esse processo, antes de você fazer um relaxamento, você precisa fazer uma carga de queratina, pelo menos acho que uns um mês de carga de queratina, o que mais ou menos dá uma vez por semana, né? Para um cabelo um pouco mais fraco. E assim, sempre fazer teste de mechas. Assim, quando pensou em fazer, você faz o teste de mecha com o cabeleireiro e aí você traz o seu cabelo, prepara ele para o processo. Fez, aí depois você continua fazendo as manutenções, as hidratações e as cargas de queratina. Isso é indispensável para esse tipo de processo. Pensa bem se é isso que você quer fazer e, se for, faça com segurança. Jamais faça um tipo de relaxamento ou permanente em casa. Jamais. Sempre faça com um profissional qualificado, tá? Número 6. Cabelo passou por processo químico. Como cuidar? Você fez uma coloração, um relaxamento, um encaracolamento e tudo mais. Então, como que a gente vai cuidar desse cabelo? Você já vai ter que mudar novamente o seu tipo de shampoo e condicionador. Vai ter que pegar um já voltado para cabelos danificados por processos químicos, no caso do relaxamento, ou para cabelos coloridos, no caso de coloração. Tem que fazer pelo menos uma hidratação a cada 15 dias. Isso se o seu cabelo estiver com estado legal. Se o seu cabelo estiver detonado, você tem que fazer uma hidratação por semana. Número 7. Por que hidratar e como hidratar? O como hidratar eu vou deixar para o próximo vídeo que eu vou fazer para vocês. Eu vou fazer um vídeo prático de hidratação, que é bem lembra bastante aquele tutorial de fotos que eu fiz, só que eu quero mostrar em vídeo porque eu acho bem mais legal, assim, né, ver exatamente o que eu tô fazendo, como que eu tô fazendo a técnica e tudo mais. Então eu vou deixar o como hidratar pro vídeo. E por que hidratar? Todo cabelo, independente dele ser virgem ou não, ele sofre processo de desidratação diária. Principalmente cidade grande, poluição, o tempo inteiro o nosso cabelo sofre danos. Então, assim, escovação, dormiu, ele tá raspando no travesseiro, ele tá sofrendo um dano, é uma coisa pequena, mas também é. Escovou, penteou, fez chapa, babyliss, tudo mais. Tem que fazer esse processo de hidratação. Pode ser uma hidratação simples, que você faz mesmo na sua casa, que é o que normalmente a maioria das pessoas deveria fazer. Elas acham que é difícil, mas é muito fácil. Hoje em dia temos produtos que você consegue super hidratar o seu cabelo em 3 minutos. 3 minutos. Então, pelo amor de Deus, não existe dizer que você não tem tempo. Se você toma banho, você tem 3 minutos para hidratar seu cabelo no banho. Então, é só querer.
Também tem aquelas hidratações que demoram um pouco mais de tempo, que você tem que aquecer o cabelo e tudo mais. Essa hidratação é super importante, você fazer uma vez a cada um mês, 2 meses, uma coisa assim. E essa hidratação você pode fazer em casa, pode fazer no salão. É essa que eu quero ensinar pra vocês semana que vem. Então, o importante é você hidratar. Escolher o hidratante certo, a máscara certa para o seu cabelo e hidratar. Isso é importante. Número 8. Posso usar secador, prancha e babyliss todos os dias? Pode sim, contanto que você utilize protetor térmico antes de fazer o processo. E depois que você utilizar, é bom você passar um pouquinho de ou óleo de argan, que pode ser uma Moroccan Oil, alguma coisa assim, ou um silicone nas pontinhas para poder dar uma selada nas pontas. E antes, né, passar sempre o protetor térmico. Se você já puder utilizar um shampoo e um condicionador com proteção térmica, já é interessante. De quanto em quanto tempo devo cortar os cabelos? Isso varia de acordo com o gosto da pessoa, né? Se estou tentando deixar que é o meu caso, estou tentando deixar meu cabelo crescer e tal, de quanto em quanto tempo? Bom, a necessidade que eu vejo no meu cabelo é mais ou menos de 3 em 3 meses cortar um pouquinho, para poder primeiro para poder dar um ar de saúde, tirar alguma pontinha ou outra que acaba ficando quebrada e tudo mais, mas também para dar forma, porque senão você não consegue fazer um penteado, você não consegue deixar o cabelo solto, assim, né? Você vai ficando totalmente disforme e chega uma hora que não dá nada, né? Não dá nem um rabo de cavalo. Então, é melhor você cortar, no caso, quando você tá deixando crescer, de 3 em 3 meses. Eu já tive cabelo super curto, né? Cabelo praticamente Joãozinho, quem acompanha o blog já viu meu cabelo. Quando eu tinha aquele tipo de cabelo super curto, o corte dele é praticamente de 20 em 20 dias. Ou seja, é um cabelo que você vai gastar menos tempo para arrumar. Em compensação, você tem que manter ele bem cortado, para você conseguir dar formato, entendeu? E conseguir ter uma maleabilidade e um formato bonito. Então tem que cortar assim, de mês em mês, de um mês e meio, no máximo um mês e meio. Isso para um cabelo super curto. E um cabelo longo, engana-se quem acha que deixa o cabelo crescer indefinidamente. Não. Você tem que fazer um corte de vez em quando, pra poder tirar aquelas pontas quebradinhas, uma ponta dupla e tudo mais, e pra dar um formato bonito pro cabelo. Porque quanto maior ele fica e menos você corta, mais disforme ele fica parecendo fica parecendo seu óleo de costa, sem aquele cabelo enorme, tá? Primeiro que nem tá muito na moda um cabelo totalmente grande, sem nenhum formato, sem nenhum tipo de corte, não está na moda, né? Então assim, é sempre bom fazer um repicado nas pontas, ou dar uma desfiada e tudo mais. Então aposta sim no corte de cabelo, um corte bem feito, não precisa cortar muito, contanto que corte digo sempre que eu prefiro que a pessoa corte em qualidade do que em quantidade. O que é isso? É você dar um formato para aquele cabelo, em vez de você ter que arrancar 4 dedos para poder conseguir fazer um corte se a pessoa não quer. Entendeu? E por último, eu fiz uma pergunta número 10, que é: como escolher o corte correto de cabelo pra mim? Isso daí é muito importante. Como eu falei pra vocês, as pessoas sempre gostam muito dessa ideia do visagismo, né? O que é o visagismo? O visagismo é o estudo, né, que o profissional faz do seu rosto, do seu tipo de corpo, e vê o cabelo que tem a ver, né, com a sua estrutura. Eu acho que tem outros fatores que super contribuem para um corte de cabelo, que é o quê? O que você faz no dia a dia? Com o que você trabalha? Entendeu? Você lida com o público, você tem que trabalhar com o cabelo amarrado, você tem que trabalhar com o cabelo solto. Por mais que às vezes você queira ter um tipo de cabelo X ou Y, você precisa avaliar se aquele tipo de cabelo, né, convém no seu dia a dia, né? Ver se aquele look tem a ver também, não só com o seu rosto, com o seu corpo, porque isso é muito óbvio, tem que ter a ver, lógico, né? Mas principalmente se tem a ver com o seu dia a dia, né? Às vezes você quer fazer um corte muito curto, mas aquilo você acha que vai dar uma praticidade, só que no terceiro dia você já não consegue mais arrumar o cabelo, entendeu? Porque você não tá acostumado. Então, eu tava acostumado com cabelo grande, que é só amarrar e tudo mais. Então, pensar direitinho sempre nisso. Uma última coisa que eu não escrevi aqui e que eu acabei de lembrar: posso lavar o cabelo todos os dias? Pode sim. Você só não pode, no caso, se você lava o cabelo à noite, como é o meu caso, não pode dormir com o cabelo molhado de jeito nenhum, como vocês já estão cansados de ler em todos os lugares. Vai de você
criar uma consciência interna de que você precisa cuidar do seu cabelo, que ele faz parte de você, né? Uma coisa assim, que você tem que gostar, do mesmo jeito que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora gostam muito de maquiagem, gostam de comprar creme pro rosto e creme de celulite, fazer isso, fazer aquilo e no spa. Você tem que ter a consciência de que você tem que ter produtos específicos e produtos bons pro seu cabelo. Isso não quer dizer produtos caros, não é isso. Quer dizer produtos bons pro seu cabelo, tá bom? Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei que ia ficar curto, acabou ficando longo, né? Mas, enfim, espero que vocês gostem. Se tiver qualquer outra dúvida, dica, qualquer sugestões, qualquer outra coisa, é só mandar pra mim o e-mail blogcabelando@gmail.com, tá bom? Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, clica lá no joinha, por favor. E um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.